Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist 100 questões para o Enem. Vamos à questão do dia. A questão de hoje é a questão número 76. Ela foi retirada da prova do Enem de 2018 e o enunciado nos trouxe a seguinte pergunta. As abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capaz de reconhecer diferenças entre moléculas. A rainha produz o sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxidec-2-enoico, enquanto as abelhas operárias produzem o ácido 10-hidroxidec-2-enoico. Nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência, mas entre si elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que veem por meio da química. Temos a referência bibliográfica e as moléculas dos sinalizadores químicos produzidos pelas abelhas rainhas e operária possuem diferença na... Temos algumas opções. Nessa tela, você pode pausar e tentar fazer sozinho. Na próxima tela, nós começamos a resolver juntos e vamos à próxima tela. Nessa tela, eu destaquei duas palavras para tentar trazer para o nosso entendimento qual é o assunto aqui envolvido. O enunciado nos deu o nome das duas moléculas. Uma chama ácido 9-hidroxidec-2-enoico e a outra chama 10-hidroxidec-2-enoico. São duas moléculas que têm uma estrutura de nomenclatura muito próxima, mas diferem quanto a um número. Uma é 9, a outra é 10. Não é tão fácil perceber o assunto aqui, mas essa questão é uma questão de isomeria. Para a gente começar a resolução, vou limpar um pouco a tela e vou montar as duas moléculas. Quando eu olho para esse nome, eu preciso perceber que são 10 carbonos, são 10 átomos de carbono. Dec significa que são 10 átomos de carbono. E vamos desenhar 10 átomos de carbono. Desenhados 10 carbonos, vamos montar o grupo funcional agora. Sabemos que é um ácido carboxílico. E o ácido carboxílico é dupla O, OH. Vamos enumerar os carbonos dessa cadeia, começando pela ponta mais perto do grupo funcional. Enumerados os carbonos da nossa cadeia, vamos agora na posição do carbono número 2, colocar uma dupla ligação. Esse indica uma dupla ligação. O carbono número 2 é esse. Essa dupla ligação fica entre o carbono 2 e 3, porque se a dupla ficasse entre o 2 e o 1, o nome estaria escrito 1, N. Fora que aí o carbono número 1 ficaria com 5 ligações, o que é impossível. Então, como a dupla está entre o 2 e o 3, na hora de colocar o nome a gente coloca o menor número, o 2. Para fechar a nossa montagem da cadeia, eu vou colocar no carbono número 9 o hidroxi, que é a hidroxila. Então eu venho aqui no carbono número 9 e coloco a hidroxila. Para a minha cadeia ficar completa, vou completar com hidrogênios. Montada a nossa cadeia, vamos à cadeia ao lado. O esquema de resolução é muito próximo. São 10 carbonos. Também temos um ácido carboxílico, também termina com oico. Também vamos enumerar os carbonos dessa cadeia, começando pela ponta, mais perto da função. No segundo carbono, temos uma dupla. A dupla, de novo, fica entre o 2 e o 3. E no carbono número 10, nós temos o hidroxi, que é a hidroxila. E agora, complete com hidrogênios. Montadas as duas cadeias, nós vamos ver qual é a diferença desta cadeia para essa cadeia. Olha,
A alternativa E sugere que são os grupos funcionais. Esse é um ácido carboxílico, esse também, então não. A contagem do número de carbonos, os dois têm o mesmo tanto de carbonos. A identificação do tipo de ligação, todas as ligações são do mesmo tipo. A diferença é a posição dessa hidroxila. A fórmula molecular delas também é igual, é só você contar carbono, hidrogênio e oxigênio das duas e você vai ver que as fórmulas moleculares são iguais. A diferença entre elas é a fórmula estrutural. Essa cadeia, o 10-hidroxidec-2 enóico, tem a hidroxila ligada no carbono número 10, enquanto essa outra cadeia tem a hidroxila ligada no carbono número 9. A diferença é a posição da hidroxila. A diferença é a fórmula estrutural dessa cadeia. Nosso gabarito, portanto, é a alternativa A. E se fosse cobrado, não foi, mas caso a pergunta tivesse sido qual a isomeria entre essas duas moléculas, elas são isômeras de posição, porque a diferença entre elas é a posição da hidroxila. Por isso, esse assunto é isomeria, mais especificamente a isomeria plana. Vamos ao mapa mental de hoje, que é justamente desse tema, isomeria plana. No mapa mental de hoje, eu vou falar com vocês um pouquinho de isomeria plana. A isomeria plana vai te permitir comparar duas moléculas. Os exercícios dessa temática te colocam duas moléculas e te perguntam qual é a diferença entre elas. Então, seu foco é descobrir qual é a diferença entre a molécula 1 e a molécula 2. E você vai fazer algumas análises na sequência que eu vou indicar para vocês. Olha só. Primeiro você vai olhar a função. Se a diferença for a função, você tem duas possibilidades de isomeria. Ou é tautomeria ou é isomeria de função. Como é que você reconhece um ou outro? A tautomeria, a diferença entre as duas moléculas, é que uma é um enol e a outra é um aldeído, ou então uma delas é enol e a outra cetona. O que acontece entre enol e aldeído, enol e cetona, é um equilíbrio químico, uma molécula se transforma em outra. Tautomeria é uma isomeria bem especial. A isomeria de função, você vai ter os pares éter com álcool, ou ácido carboxílico com éster, ou ainda aldeído com cetona. A diferença entre elas é a função orgânica. Se as moléculas envolvidas tiverem a mesma função, mas a diferença entre elas for o tipo de cadeia, então você vai ter uma isomeria de cadeia. Então, quais são as diferenças da cadeia da molécula 1 para 2? Uma é aberta, a outra é fechada, uma é normal, a outra é ramificada, uma é homogênea, a outra é heterogênea. Mas elas são da mesma função. Agora, se tiverem a mesma função, a mesma cadeia, você avalia a posição. Avaliando a posição, você pode ter isomeria de compensação ou isomeria de posição. Na isomeria de compensação, a diferença entre as cadeias é a posição de algo muito especial. A diferença é a posição de um heteroátomo, como oxigênio, como nitrogênio, como enxofre, um átomo diferente entre carbonos. Se a diferença for a posição de um heteroátomo, então você tem isomeria de compensação ou metameria. Se a diferença das cadeias for a posição de uma hidroxila, de uma dupla, de uma ramificação, e aí você tem isomeria de posição. Na questão 76, as duas moléculas envolvidas tinham diferença de posição de hidroxila, elas tinham isomeria de posição. Esse é o fim do mapa mental de hoje. Eu espero que esse tema contribua para os seus estudos de química orgânica. Se você acabou de chegar nesse canal, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo. Eu espero vocês para a questão de amanhã e até lá!